Jornal da Mix. Gente, Blumenau está com inscrições abertas para uma excelente iniciativa para crianças e adolescentes. Aulas de graça de remo no nosso tradicional Clube Náutico América. Essa é uma oportunidade para os jovens da cidade praticarem um esporte completo que une corpo e mente, além de promover valores importantes como disciplina e trabalho em equipe. Para falar mais sobre essa iniciativa e como o remo pode transformar vidas, a gente convidou hoje para estar aqui com a gente o treinador do Clube Náutico América, o Roque Zimmermann. Roque, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente cedinho. Olá, muito bom dia a todos, um prazer é meu. Vamos falar então dessas vagas que fazem parte do programa de iniciação esportiva, né? Aliás, vale a gente lembrar que esse programa de iniciação esportiva, ele tem várias modalidades, né? Em várias áreas, então quem tiver interesse também pode buscar informação. A gente trouxe justamente o remo para falar, porque é um pouco mais inusitado, envolve o nosso rio Itajaí-Açu, é um esporte completo, a gente vai falar disso. Então vamos falar dessas vagas, né? Tem limite de vagas? Até quando as pessoas podem se inscrever? Então, a gente tem vagas abertas por enquanto, né? Então a gente trabalha com um número de alunos que seja seguro para trabalhar, né? Então é em torno de 20 cada horário. Então, se passar disso, daí a gente começa a botar fila de espera. Por enquanto, ainda não está em fila de espera, então a gente deixa aberto. Não tem um prazo final, né, para se inscrever. E é alunos de 10 a 17 anos. É totalmente gratuito, como você falou, né? Para fazer parte, então, dessa equipe, como é que faz? Tem que ir lá direto no clube? Dá para ligar? Isso, pode ligar, pode entrar em contato nas redes sociais do clube, pode também ir lá no clube pessoalmente, né, falar com os monitores. Eu tô lá monitorando também, mas o João e a Júlia são os monitores da iniciação esportiva. E é só aparecer lá no clube também, que daí a gente faz a inscrição lá, leva uma ficha para casa, fala com os pais, né, faz essa inscrição. Não é o primeiro dia que ela já vai para a água, né? Então tem todo um processo até essa criança ir para a água, né? Ou o jovem, né? Pois é, até eu ia perguntar, quais são os... Tem idade, obviamente, né? Queria que você falasse sobre isso também. E quais são os passos ali? Então ela fez a inscrição, como é que funciona dali para frente? Aí a gente tem dois instrumentos bem importantes ali no clube, que é o tanque de remo e o remergômetro, né? Então são dois instrumentos que a gente utiliza para iniciar as aulas, que ele aprende a como fazer o movimento da remada, né? Organizar a remada, fazer a remada propriamente dita, né? E depois ele vai para a água. Então tem um passo até ele chegar lá na água. Às vezes isso vai demorar 8 aulas, né? Às vezes vai demorar umas 5 aulas, às vezes vai demorar um pouco menos, pouco mais. Isso tudo varia também das condições do rio hoje, né? A gente está com a condição do rio um pouquinho complicada para a prática, né? Então a gente não coloca ninguém na água quando está com o rio um pouco, uma correnteza um pouco acentuada. Porque choveu muito na segunda-feira, né? Choveu no final de semana, né? Então aí a gente deixa dentro do clube, né? Daí então tem aulas dentro do clube, mesmo com chuva, mesmo com o rio alto. A gente continua com as aulas normais, né? Mas daí dentro do clube. E depois, então, ele passa para esse passo de ir para a água, que às vezes é até uma conquista, né? Dele ir para a água, de se conhecer, porque é algo novo, né? Todo mundo, desde criança, começa a andar, caminhar, correr, pular, e o remo é uma coisa nova, né, para ele, né? Então, até ele começar do zero, isso demora um tempo, né? Então, ele vai se... enfim, vai se apresentando, vai descobrindo, né, uma nova modalidade. Vai desenvolvendo as habilidades, né? E é muito interessante você falar disso, Roque, porque é isso, né? Será que na primeira aula eu já vou cair na água? Não, tem toda uma estrutura lá, né? Como você falou, o tanque, que dá para simular a remada ali, a equipe toda junta. Tem também esse outro equipamento que vai ali fortalecer. Também é o exercício, mas é também treinar a coordenação motora, né? Porque os remadores no barco, eles têm que remar exatamente juntos. Exatamente. Existe uma ordem do movimento, a gente acha que é simples, só chegar no barco e remar, né? Mas existe uma ordem para ser respeitada. E essa ordem, até a pessoa pegar e automatizar isso, leva um tempo, né? E quando ela está em um barco em conjunto, aí sim ainda entra mais o componente de conjunto, né? De estar junto com o outro, de colocar a pá na água junto, de tirar a pá da água junto. Então, trabalhar em equipe também é um dos pontos importantes quando a gente começa com jovens. E disciplina, né? Porque pra essa gurizada também é legal, né? Vamos lá, de 10 a 17 anos, pô, essa turma aí precisa de disciplina também, né? Com certeza. Hoje em dia, né, a gente vê muito dispersos, assim, por causa do celular, então a gente
tem uma modalidade que isso é fundamental, né? Disciplina, de espírito de equipe, porque senão não funciona, né? Então a gente não consegue colocar alguém na água sem ter isso, né? Já enraizado desde o início. Pois é. Além, obviamente, né, do treino desses jovens e adolescentes, né, e outros públicos também, né, porque fora dessa modalidade de iniciação esportiva que é oferecida de graça, o clube também oferece essas aulas para quem tiver interesse, paga lá sua mensalidade e pode participar. Um dia eu vou, tá, Roque? Um dia eu ainda vou. Estamos aguardando. Porque é lindo demais, né? Eu vejo às vezes como chama? É barco? Barco, né? Ali passando pelo Rio Itajaí é muito lindo. Aliás, Um dia de domingo sol. vai ter um evento, né? Domingo vai ter Então, um evento, a gente né? vai chegar nisso aí ainda, calma. Mas eu queria te perguntar a respeito de, além dessas pessoas que vão pelo exercício, pela atividade física, enfim, né? Sim. Vocês também treinam para competições, né? Sim, a gente tem vários grupos, né, ali no clube, né? Então tem a iniciação, que é jovens até 17 anos, que daí inicia na modalidade. Esses jovens que se demonstram um certo interesse para a competição entram numa pré-equipe, né? E para ir para umas competições estaduais, regionais aqui. E as pessoas dos grupos da pré-equipe que se destacam, né, no desempenho dele, daí entram para a equipe. Além disso, a gente tem o Paradesporto, que também é um programa através da CEIDEP, né, e da prefeitura, que são aulas gratuitas para pessoas com deficiência. Isso é muito legal também, né? E que eu faço parte, sou treinador. Uhum. E também a gente tem esse grupo fitness, né, que vocês falaram, que é a partir de 18 anos, então paga uma mensalidade. Faz parte dentro dos horários ali do clube, que a gente tem um instrutor, um professor, né, para dar aula para esse grupo. E aí não tem limite de idade, né? Daí é até 100 anos se quiser, se conseguir dar a sua remada, que a gente até indica, né? Porque é muito importante estar praticando uma atividade física. Muito bem, então vamos falar desse evento de domingo então, ó, vamos trazer essas informações aqui pro ouvinte da Mix, como é que vai ser, até para as pessoas, e é bacana muitas vezes, quem tá ouvindo a gente aqui que tem criança nessa idade, adolescente, para levá-la muitas vezes, né? Exatamente. Porque daí vai despertar essa curiosidade, essa intenção de praticar esse esporte, né, Rob? Sim, com certeza. A gente participa todo ano, né, de 4 etapas do Campeonato Catarinense, né? E essa agora vai ser a terceira, que é aqui em Blumenau, né? Ano passado a gente foi campeão na categoria sênior e esse ano a gente quer repetir esse título, né? Quer trazer para Blumenau esse título novamente. Tá programado para acontecer domingo, porém hoje a gente vai bater o martelo se vai ou não acontecer domingo por causa das fortes chuvas. Uhum. Então ontem o rio subiu mais de 1 metro, agora eu acho que deve estar 3,10 metros, 3 metros, beirando os 3 metros. E o seguro, né, o nível seguro é estar abaixo de 2 metros, né? E eu não sei se vai chegar abaixo de 2 metros no domingo por causa das chuvas que tá por vir, né? Ainda tem chuva para vir, né? Então hoje a gente vai se reunir junto com o clube, com a diretoria, com a federação, né? Para ver se realmente a gente vai fazer agora domingo ou se a gente vai adiar. Se a gente for adiar, a gente, lógico, vai comunicar a todos, né? E uma nova data aí pra gente estar fazendo. Mas realmente é uma oportunidade especial pra gente estar vendo, né, a modalidade, vendo uma competição e é aqui na cidade. Então é uma só que acontece no ano, então ela é especial pra gente, né? Então a gente trata ela com muito carinho. Até depois ali do evento a gente se programa para fazer um galeto, fazer um churrasco, né, para confraternizar com todos, né? E a gente está programando em realizar ali na Planeta Péia, né? A Planeta Péia é um lugar que fica perto da Ponte de Ferro, que a gente consegue ter um acesso no rio, agora que eles estão fazendo a margem esquerda ali na beira-rio, com as obras. Tem um acesso através da escada ali, então a gente vai botar um flutuante ali no rio. E é bem bacana ali, a gente consegue fazer a chegada ali, a concentração maior ali do público e fazer uma festa bem, bem bacana, né? Depois, acho que talvez ano que vem que a Beira-Rio vai estar completamente pronta, eu acho que daí o público pode estar na Beira-Rio, ainda não é permitido, mas a gente vai estar se planejando para estar fazendo a concentração maior ali na Planeta Péia. Maravilha. Só para a gente encerrar, para lembrar o quanto o remo é um exercício completo, né? Ele movimenta todo o corpo. Como é que é a parte física desse esporte? Existem estudos que falam que remo e natação são as duas modalidades que utilizam maior grupos musculares, né? E o remo, em especial, ele tem o maior gasto energético
de todas, né? Então, porque a gente utiliza muito os membros inferiores, né? Então, a gente tem um banco móvel ali no barco, muita gente não conhece, né? Mas a gente tem a gente chama de carrinho, que daí a gente utiliza bastante as pernas, glúteos, e esses grupos musculares, eles são os maiores do corpo. Então, o gasto energético é bem grande, né? Além da gente utilizar a parte superior, do tronco, do braço. Então, ele é completo, né? Nesse sentido. Requer uma força para a gente estar realizando o movimento, mas isso é bem democrático porque a gente consegue fazer de um barco, né, que não tem tanta força, fazer o deslocamento igual a um barco com uma pessoa com força, né? Isso depende da técnica. Então, mexe com a técnica, resistência, força. Então, a gente classifica a modalidade bem completa e bem divertida também, porque é meio da natureza também. Contato com a natureza fenomenal, né? Roque Zimmermann, treinador do Clube Náutico América, falando aí dos benefícios do que é o exercício do remo e falando que Blumenau está com vagas disponíveis aí para aula de graça de remo para crianças e adolescentes. Qual que é o Instagram? É @Náutico América. E o telefone para entrar em contato? Pode ser o meu, que é o 999348297. O clube também tem um telefone que é 3081 8085. Eu vou confirmar isso, mas eu te passo depois. Mas pode ir lá direto também, Isso, né? pode ir lá direto, entrar nas redes sociais do clube. A gente também tem Facebook, né? Clube Náutico América. Então é só entrar em contato, daí a gente conversa com essa pessoa, ir direto lá no clube também é uma opção. E tá fazendo as aulas, a gente está de portas abertas para todos os grupos, dentro do paradesporto, como jovens a partir de 10 anos, até 100 anos de idade, sem problema nenhum. Ainda dá tempo, viu, Miro? Ainda dá tempo. Sempre dá, né? Sempre dá, né? Maravilha, obrigada mais uma vez, Eu Roque. que agradeço. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em minhacooper.com.br. Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. E Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso maior combustível. Mix.